Olá a todos. Bem, até o presente momento, nós já conseguimos realizar a implementação do nosso formulário principal, que já está disponibilizando a interação entre menus e alguns formulários existentes já nas apresentações. O que nós vamos fazer agora é realmente estar trabalhando na implementação das funcionalidades, que se refere ao cadastro de contas, naturezas, persistência de dados e outros detalhes que a gente vai comentando e apresentando ao longo das nossas apresentações. Ok? Como a nossa aplicação é voltada a gerenciamento financeiro, primeira característica, uma primeira funcionalidade que a gente tem que implementar é o cadastro de contas, né? Um formulário que vai realizar a interação entre a consulta das contas cadastradas no sistema e a sua interação de inclusão, alteração e exclusão. Para isso, nós vamos já projetar um formulário, que esse formulário vai trabalhar em um pojo, em uma classe inicialmente sem a persistência, ok? Então vamos criar aqui um novo pacote, vamos denominá-lo como o core da nossa aplicação, tá? Mas fica a critério de vocês como vocês vão implementar a estrutura de pacotes de seus projetos. Nesse nosso core, nós já vamos ter uma classe que vai representar a nossa conta. Ok? Então, vamos colocar conta. Já temos a nossa classe conta. Nós vamos criar alguns atributos. Tá? Primeiramente, um ID. Mesmo que a gente não esteja utilizando no momento, a gente vai definir um nome para essa conta, uma sigla e um double saldo, por exemplo. Isso é o básico para que a gente possa ter um objeto que representa a nossa conta. Vou gerar aqui os seus getter and setters selecionados. Ok, nós já temos um simples possível do nosso objeto. Para que a gente projete um formulário com base nessas características, nós vamos utilizar os recursos dos nossos componentes customizados, tá? Que eles vão nos ampliar essa reutilização de algumas implementações que vocês vão ver agora na prática, ok? Para isso eu vou criar mais um pacote. Nosso core, não, eu vou criar o nosso pacote client. Um exemplo, poderiam ser projetos separados, tudo bem? Vou criar client e dentro desse client eu vou criar o nosso formulário FRM, uma abreviação de formulário conta, ok? Assim como nós temos o nosso formulário de exemplo, que ele extende formulário, ok? Todos os nossos formulários vão usar esse recurso. Então, eu vou inicialmente dizer que o nosso formulário de conta extends formulário, ok? Ok. Por default, eu sempre crio já o construtor do nosso formulário, ok? E eu tenho um método privado chamado init. Isso é uma convenção que a gente utiliza porque algumas IDEs usam esse padrão, então vou deixar dessa forma, private void, né? E vou dizer que no construtor a gente vai inicializar. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui usando o nosso Window Builder, já que a gente já vai para a parte visual. Ok, temos aqui o nosso formulário e assim como a gente já tem essa paleta de componentes, nós também gostaríamos de incluir alguns outros componentes que a gente possa estar usufruindo do recurso Drag and Drop pelo plugin Window Builder. Então, eu vou criar aqui uma nova categoria, tá? Eu vou chamar de SS Componentes, ok? E a gente vai apresentando alguns dos componentes que vocês já vão conhecer nas nossas apresentações e na aplicação, ok? Um dos componentes está muito relacionado à junção entre o nosso JLabel e o input text, ou JTextField, ok? Os componentes da SS Components ele já vai conseguir ter essa abstração e a gente vai conseguir ter
alguns outros recursos que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Então, eu vou aqui adicionar esse componente, vou localizá-lo e vou iniciar com SS. Então, quando vocês colocam SS e alguma outra uma palavrinha, vocês já vão ver quais os componentes que a gente vai utilizar em algumas situações. No nosso caso, a gente vai usar inicialmente um campo de texto. Eu vou adicioná-lo nesse primeiro momento. Ok? E também eu vou adicionar já um outro componente chamado SS campo número. E a gente vai conhecendo as particularidades de cada um dele. Quando a gente está usando esse componente customizados, vocês vão analisar que por trás dessa implementação existe nada mais do que a composição entre um JLabel e um outro componente relacionado ao input. Seja um input text, um text field, seja um combo box e assim alguns componentes de input. Tá bom? Então eu vou colocar inicialmente que o nosso campo código ID, ele vai ser do tipo campo número, que ele vai estar dentro do nosso conteúdo. Observem como ele já foi projetada a exibição de um rótulo e de um campo texto, ok? Vamos colocar mais um atributo chamado nome, que vai ser do tipo campo texto, ok? E aí, nosso formulário ele já vai se autoajustando. Mais um campo texto, que é relacionado à sigla, ok? E, para fins de convenção, ao invés de eu usar um campo número para representar um valor que é double, eu vou ver se eu tenho algum componente mais específico. Vamos ver. SS campo vai ser o campo número que a gente vai reutilizar. Só para vocês conhecerem que às vezes a gente pode avaliar a necessidade de outros componentes. Mas, por enquanto, esses tipos de campos já são interessantes para a nossa demonstração. Eu tenho aqui um campo número, que eu vou denominá-lo como txtid. Vejam só como o Window Builder ele é bem intuitivo, né? O nome da nossa variável. E o nosso componente ele já tem uma propriedade rótulo, que ela é customizada. Então eu vou dizer que é código, um exemplo. Ok? Isso são propriedades do componente customizado, tá? Nem todos os componentes nativos, né, têm essa informação. Mesma forma, eu vou dizer que o rótulo aqui vai ser nome e o seu ID vai ser txtNome. Nesse primeiro momento, eu estou apresentando para vocês porque isso vai ser repetido nas demais situações e aí vocês, quando analisarem o formulário no código-fonte, vocês já vão saber o porquê que está a implementação desta maneira. Tudo bem? E aqui o txt sigla. Ok? Txt sigla e aqui eu vou colocar no rótulo. Cadê o nosso rótulo? Ok, sigla. Ok, nós já temos aqui, faltou o campo número relacionado ao saldo. Vamos avaliar aqui, vamos já incluir esse campo. Dizer que a descrição dele, o rótulo dele é saldo. E aqui vai ser txt saldo, um exemplo. Observem, vamos executar aqui. Observem como já está o nosso modelo do nosso formulário, né? Aqui a gente precisa aplicar algumas configurações relacionadas à margem e alinhamento dos nossos componentes. Por default, eu não vou fazer numa aplicação de grid, colocando os componentes lado a lado. Eu vou deixar nessa visualização mesmo, de componente um abaixo do outro, porque são poucos campos. Tá? Mas depois a gente vai criar um formulário um pouquinho mais complexo a nível de conhecimento do layout grid bag layout. Okay? Inicialmente a gente vai criar um padrão de margem ou de espaçamento. Para isso, nosso grid bag layout ele nos oferece o conceito de constraints, que essas constraints a gente define na maioria das nossas implementações, esse default que eu vou mostrar para vocês. O ensure, tá? Que é uma definição de onde a aplicação ela vai ficar ajustada. Tá? No nosso caso, a gente utiliza north-west, que sempre vai ficar à esquerda na posição norte, de acordo com a renderização ou a exposição desse componente.
O fio, a gente vai usar só horizontal, porque todos eles são uma única célula. Então, se a gente estivesse usando o conceito de mesclar linhas, aí a gente usaria both ou uma outra possibilidade. Então, conheça um pouquinho das propriedades relacionadas ao Grid Bag Layout, ok? Aqui vai ser sempre, inicialmente, porque ele vai estar consumindo um espaço tanto lateral como as alturas, né? Vamos dizer assim, ou a quantidade de células que ele vai contemplar. Então, basicamente está relacionado ao seu posicionamento de eixo X e Y, que são as informações abaixo. Observem que aqui eu estou dizendo que o meu componente vai iniciar na coluna ou na célula X e na sua linha também Y0. Então, esse é o primeiro posicionamento relacionado à nossa matriz. E vocês vão conhecer um pouquinho mais do Grid Bag Layout. Mas aqui a gente vai ter que fazer uma iteração. Aqui, por default, eu sempre costumo dizer que o topo do meu componente vai ser uma 5 pixels relacionado ao container, né? No caso, ao painel, ao conteúdo. Assim também eu vou definir o left a 5. O meu bottom eu vou colocar 0, porque o próximo componente abaixo também vai ter um top de 5. E o meu right também de 5. Então, observe como eu já consegui ter um espaçamento do nosso componente. Então, por default, como todos os componentes estão na mesma perspectiva, eu vou criar a mesma configuração. E aí, a gente tem uma melhor visualização do nosso formulário. Vamos lá, 0, 5, 5. Ok, falta agora o nosso campo saldo. Nosso campo saldo, 5, left 5, bottom 0 e right. Ok, vamos fazer uma nova pré-visualização. Vejam só como o nosso formulário já deu uma aparência mais amigável. Porém, o nosso saldo está um pouco alinhado aqui, né? Bem próximo ao nosso rodapé. Nesse caso, a gente pode colocar que seu bottom será de 5. Tá? Então, fica muito relacionado à sua situação, não é um padrão, tudo bem? É só uma metodologia que a gente desenvolve para ter uma melhor produtividade na projeção dos nossos formulários. Porque quando a gente desenvolve componentes formulários usando Swing, muitas das vezes a gente não se preocupa com o layout, com a renderização desse componente. Então, se você mudar a resolução, se você mudar o look and feel, o seu skin, muitas das vezes esse componente pode te dar uma perspectiva diferente de uma outra resolução ou de um outro cenário. Então, dessa forma, você consegue manter a estrutura da apresentação do teu formulário, independentemente do teu layout ou da tua resolução. Ok? Observem que agora sim a gente deu um espaçamento no nosso formulário, no nosso componente. Como aqui eu tenho o meu rodapé, eu vou incluir nossos botões, tá? Assim como os campos de input, o SS Components ele também tem componentes relacionados a botões. A diferença é bem significativa, no sentido que mais é a questão de ícones e alguns outros atributos. Tá? Mas se você quiser usar os componentes nativos, não tem nenhum problema. É só para vocês conhecerem o que a gente ganha utilizando esses componentes. Então, eu vou colocar aqui também na nossa paleta, porque vai ser mais um componente muito utilizado, vai ser o SS botão. Eu vou incluir aqui o nosso primeiro botão no rodapé. Eu sempre venho aqui no componente e vou dizer que é salvar. Observem que quando eu digo em salvar, ele já faz uma busca de acordo com a implementação, vindo nesse nosso diretório image e vai localizar um botão salvar ou uma imagem salvar. Vejam só que essa imagem, a implementação ela diz: procura alguma imagem que tenha o nome do nosso rótulo, ok? Então, vamos avaliar aqui se eu teria um botão chamado cancelar. Eu tenho aqui uma imagem chamada cancelar. Vamos ver se eu consigo criar um outro botão e também a gente já apresentar ele com o ícone cancelar. Ok, então eu já tenho aqui um botão salvar
e o botão cancelar, ok? Com seu respectivo ícone. Mas se eu quiser colocar um outro ícone e manter o meu rótulo, eu vou colocar, por exemplo, conexão, esse nosso ícone de conexão, só para representar que esse botão seria algo relacionado à conexão. Então eu venho aqui no ícone e digo que é conexão, ok? E aí, uma grande particularidade que esse ícone não foi aplicado é porque, como a gente está usando o Udo Builder, ele faz a validação. Então vamos avaliar aqui como está o nosso botão cancelar. Nosso botão cancelar existe, ele diz que o ícone é conexão, mas ele atribui um texto. Então é interessante que essa definição seja abaixo da aplicação do texto, ok? Basicamente é só essa particularidade. Vamos ver se atualiza. Ok, bem, vocês viram que é bem simples a gente aplicar um ícone e manter o seu rótulo no nosso botão. Vou mudar aqui o nosso rótulo para fechar ou sair, um exemplo, vocês verem como é dinâmico. Ok, vamos retornar aqui para cancelar. Agora sim, porque a implementação está atrás, a definição do ícone está antes da definição do texto. Basicamente é isso. A gente vem aqui agora para colocar o nosso título e nossa descrição. Então, eu venho aqui, o nosso método init ainda não está sendo nem utilizado, mas a gente pode mudar futuramente. Mas por default, vamos logo definir também, usando o recurso da herança do nosso formulário, ele está dizendo que tem um título. Então, eu vou colocar aqui formulário conta. Ok? Um exemplo. E eu digo que a minha set descrição é cadastro, um exemplo, cadastro das contas do sistema. Vamos avaliar. Ok, o nosso formulário aqui, ele já foi projetado como 90% da iteração ou da implementação que vai ser realizada, basicamente vai seguir esse nosso fluxo, ok? Então, eu vou só incluir esse nosso formulário aqui para ser exibido na aplicação. E aí, ao invés de ser o nosso form exemplo, eu vou dizer que é o nosso frm conta. Ok? Vamos ver qual é o impacto disso na nossa execução. Formulários internal. Ok. Está aqui já o nosso formulário de conta, já implementado, né, tendo uma perspectiva, só que ele ainda não tem nenhuma interação com o nosso objeto conta que nós criamos anteriormente. Nas próximas apresentações, a gente vai fazer a iteração dos eventos, do comportamento desse nosso formulário, e assim que ele tiver um comportamento já amigável, de acordo com a expectativa, a gente vai iniciar a camada de persistência, salvar os dados existentes nessa tela, ok? No banco de dados e criar o nosso formulário de consulta. Espero que vocês tenham curtido essa nossa apresentação sobre componentes customizados e até os próximos vídeos.